Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e hoje estarei aqui moderando a aula do 7º ano do ensino fundamental. Trabalharemos aí a ideia de álgebra, né? Expressões algébricas, né? E comigo hoje, quem? Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonas. Acho que não, né? Brincadeira. Eu sou a professora Viviane, vou fazer essa aula com vocês. Na verdade, estou substituindo o professor Jonas, tá? Bem-vindos, espero que vocês possam apreciar, que vocês gostem. Bom dia, Osmar. Bom dia, Viviane. Pessoal, aqui já totalmente conectado. Professora Adriana, lá da PEI Moacir Tomás, né, da Silva, lá de Jandira, 7º ano B com ela, tá? Bom dia também, professora Márcia, lá da PEI Dom Bosco, lá de Oswaldo Cruz, diretoria de ensino lá de Adamantina. Em nome da Márcia, em nome da Adriana, muito bom dia a todos, né? Vamos acompanhar a nossa aula. Então, vamos lá, gente. A aula de hoje é a expressão algébrica e eu quero só chamar a atenção para a palavra expressão, que, na verdade, a gente pode trocar como uma frase matemática, tá? Então, toda vez que a gente falar de expressão, a gente está contando uma frase, é uma interpretação que a gente passa da linguagem, né, que a gente está habituado, a língua portuguesa, por exemplo, de uma maneira que a gente consiga escrever simbolicamente, usando letras, números e operações entre elas, tá? Então, chama-se expressão. E a algébrica, neste caso, vem dessa ideia de quando você mistura, tá, as letras com os números e operações entre elas. Então, a gente já trabalhou um pouco sobre os conjuntos numéricos, e tudo que a gente faz com conjuntos numéricos, a gente tenta fazer com as letras também, tá? Então, a gente opera com letras, pensando que essas letras, elas funcionam como um número. Normalmente, é um número que a gente não sabe, mas quer saber quem é. Tá? Às vezes, a gente tem um número só, e aí a gente chama de incógnita, e às vezes a gente tem uma relação entre mais de um número, entre duas letras, e aí a gente chama de variável, porque varia, né? Uma depende da outra. Cada vez que uma letra muda, a outra muda. Então, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Tá? Nós vamos falar aqui sobre a habilidade. A habilidade é essa, ó, compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas. E eu quero chamar a atenção para a grandeza. Tá? A palavra grandeza, ela tem um significado, né, para a gente, matematicamente, falando da física também, da química, é tudo que a gente consegue medir, quantificar, associar um número. Tá? Então, por exemplo, massa. Eu consigo medir massa? Consigo, é uma grandeza. Eu consigo medir o tempo? Consigo, uma grandeza. Altura, preço. Tá? Então, tudo que a gente consegue associar um número, consegue contar, consegue medir ou calcular, a gente vai chamar de grandeza, tá? Então, a gente vai falar da relação entre elas. Deixa eu apagar aqui. Hoje, mais habituada aqui com essa canetinha. Então, vamos voltar ao problema que foi resolvido ontem, e eu vou apresentar uma proposta, porque o que eu gostaria que você, 7º ano, pensasse é o seguinte: a gente, quando vai resolver problema, a gente vai pensar assim: eu sei muitas coisas de matemática, e o que eu sei que eu posso aplicar nesse problema, tá? Então, nós vamos buscar no nosso pensamento o que a gente pode usar para a gente resolver. E aí a gente vai ter, pela experiência, pelo treino, a gente consegue concluir algumas coisas. Então, vamos falar desse problema aqui, que já foi apresentado ontem para vocês, uma adição que envolve as seguintes situações. Para cada quilograma de comida, são cobrados R$12. Para cada bebida, são cobrados R$3. Para as despesas com garçons e músicos, é cobrado um valor fixo de R$25. E aí eu tenho uma pergunta, né? Qual é o total a ser pago por um cliente que consumiu 900 gramas de comida e 4 bebidas? Lembre-se de que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: eu costumo usar essa estratégia. Eu vou ver se, nesse problema, eu consigo algum padrão. A ideia de expressão algébrica, ela entra nisso. Quando você perceber que está dando um padrão, alguma coisa que eu consigo ver futuramente, fazer uma previsão, eu uso essa expressão algébrica. Lembrando que expressão algébrica é quando a gente consegue escrever uma expressãozinha, uma frase matemática que tem letras e números. Normalmente, eu não sei quem é a letra, mas eu posso descobrir. Tá? Então, eu vou apresentar aqui uma ideia um pouco diferente da de ontem, mas a gente pode voltar nela como foi feita ontem. Eu vou pensar o seguinte: 1 quilograma de comida
custa R$ 12. Eu vou pensar pelo menos na comida, tá? A princípio. Se eu comprar 2 quilogramas, eu acho que vocês concordam que a gente vai pagar 12 vezes 2. 2 quilos. Se cada quilo, a gente paga 12, né? Se eu comprasse, sei lá, 3 quilogramas, eu pagaria 12. Opa, vou pegar a borrachinha. Eu pagaria 12 vezes 3. Suponha que eu compre, sei lá, 10 quilos de comida, né? 10 quilos, ninguém vai se alimentar isso, mas é só uma ideia, né? Eu pagaria 12 vezes 10. E se eu comprasse X gramas de comida, X quilogramas, eu pagaria 12 vezes X. Então, se eu quiser saber o preço do quilo, da quantidade de comida, eu vou pegar o preço de cada unidade e multiplicar pelo tanto de unidade que eu consumi. Então, eu consigo um padrão. Está aí uma expressão algébrica para a gente pensar. O mesmo eu posso fazer com as bebidas. Ó, se uma bebidinha custa R$3, 2 bebidinhas vai custar 3 vezes 2. Né? 10 bebidinhas, 10 vezes 3, né? 3 vezes 10. Se eu comprar Y bebidas, eu vou pagar 3 vezes Y. Então, se eu comprar uma quantidade de alimento com uma quantidade de bebida, e eu quero saber o preço total, eu vou somar, né? Eu vou fazer um total de 12x, que é o preço da comida, mais 3Y, que é o preço da bebida, só que tem um rapaz que faz uma cantoria lá no bar, né, comum. Então, a gente ainda cobra um preço a mais pelos serviços, pelo garçom, pelo couvert. E esse valor é fixo, ó. Ele não depende de letra, ele não depende de variável. Então, o total a ser pago pela conta vai ser 12x mais 3y vezes 25, mais 25. E aí, o exercício anterior, ele falava que ele não comeu 1 quilo de comida, né? Ele comeu 900 gramas. Aí tinha que transformar quilograma em gramas, tá certo? Era só dividir por 1000. Então, eu só vou passar aqui rapidamente, porque nós estamos relembrando. Ó. Então, ontem a gente transformou, né, 900 quilogramas em gramas, que bastava dividir por 1000. Então, o nosso cliente ele comeu 0,9 quilogramas. Né? E aí, ó, esse é o valor do X, o valor da unidade, da quantidade de comida que ele comeu. E aí a gente vai multiplicar depois por 12 esse 0,9. E ele tomou 4 bebidas, né? Então, ó, como vai ficar o preço total? Se a gente trocar o X por 0,9 e o Y por 4, nós temos o valor total. E aí foi feito um cálculo ontem que deu aí uma conta de R$ 48,30. Muito bem, Osmar? Perfeito. É isso aí. É o caminho das expressões algébricas. Isso. Então, eu gostaria que você se atentasse a isso. Observasse se no exercício indica um padrão. E aí, eu costumo fazer uma tabelinha, como eu fiz antes, tá? Então, essa é a minha proposta, mas você tem que perceber que você pode ter várias estratégias. Então, vamos ver essa atividade aqui, como que vocês podem resolver. E aí, comentar no chat para a gente como que você fez. Eu aconselho fazer uma tabelinha para ver se você observa algum padrão, tá? E aí você pode dar uma generalizada. Ó, o exercício é assim, ele é o exercício atividade 7, que está lá na página 94 do Aprender Sempre. Então, tem uma sequência de figuras, né? Onde o primeiro tem 2 estrelas, o segundo tem 4, o terceiro tem 6, e o 4 tem 8 estrelinhas. Tá certo? Então, nós estamos vendo aí que tem uma sequência aí de estrelas, né? E aí vem a pergunta, ó, escreva uma expressão algébrica, não é para resolver, eu quero saber só uma expressão. Lembrando que a expressão é quando a gente consegue escrever, né, passar para uma linguagem matemática, usando letras e números e operações. Então, escreva uma expressão algébrica que indique o total de estrelas da figura que ocupa a enésima posição. Enésima é a posição N, uma posição qualquer, tá? Então, que ocupa a enésima posição dessa sequência. Se você fosse seguir aí até o infinito, até, sei lá, 1000, o termo 1000, 1200, qual seria a conta que você teria que fazer? Eu acho que 3 minutos para vocês resolverem esse exercício e voltar para a gente discutir aqui no chat. Obrigada.
Retornamos aqui, Viviane, com as interações, muitas interações. De antemão, já peço desculpas da impossibilidade de não ler todas as respostas, toda a participação de vocês, mas muito obrigado. Professor Leonardo, viu, Viviane? Está com a gente. Ele era PEI Antônio Fachada, lá em Franca. Obrigado pela participação, Leonardo. Está lá com os seus alunos. Professora Elise, tá? Acho que é Elise, tá? Lá da PEI Pedroso, lá em Jaboticabal, também aqui com a gente, participando, mandando um recado lá, 2N, segundo eles, tá? Professor Agostinho está com o Tiago, lá da escola Exuperry, diretoria de ensino lá do centro, aqui do centro, né? A gente fala aqui, mas na realidade é aqui do lado, aqui do centro. Professor Agostinho e o Tiago, 2N, obrigado, tá ok? Professora Carla, tá? Lá da Escola Estadual Aldo Angelini, lá em Porangaba, os alunos lá do 7A e 7B, 2N, Viviane. Professora Rosângela, com os alunos lá da Escola Deputado Geraldino dos Santos, responderam 2N, obrigado. Tá? Para finalizar, a professora Sandra, os alunos do Daniel, lá do 7º-A, Inácio, lá do 7º-B, lá da PEI, Décia Lourdes Machado dos Santos, de Lins, tá? Responderam, multiplica a quantidade de estrelas pela posição, portanto a resposta é 2N, tá bom? Para finalizar, Jaqueline, lá da Escola Maria Catarina Comino, 2N, lá em Taboão da Serra, tá? E está lá com o professor Rufino. Muito obrigado pela participação de todos. Então tá, ok, gente, também tem um professor que mandou uma mensagem com carinho aqui para os alunos dele, ó. O professor Ricardo, da Escola Canadá, parabeniza todos os alunos do 7º-A e do 7º-B que estão assistindo às aulas e fazendo as tarefas do Centro de Mídias. Obrigada a todos de coração. Eu ia fazer mais tarefa, hein? Eu ia fazer todas. Também tem o professor, os alunos da Escola Tenista Esther, lá em Campinas, a aluna Yasmin respondeu 2N. É isso mesmo, ó. Então, eu vou seguir aquela proposta e, de fato, esse exercício é mais simples e você consegue perceber de cara que a posição, o número de estrelas é o dobro da posição que ocupa, né, que você quer. Mas, quando ele é mais elaborado, a gente pode colocar aqui, ó, fazer uma tabelinha. A gente começa com os mais simples e depois essas tabelas costumam ajudar. Eu vou colocar aqui assim, ó, a posição e o número de estrelas, tá? Então, quando eu estiver na primeira posição, eu tenho 2 estrelas, ó. Quando eu estou na segunda posição, eu percebi que eu tenho 4 estrelas. Na terceira posição, eu tenho 6 estrelas. Na quarta posição, eu tenho 8 estrelas. Opa! Eu vou fazer uma pergunta e dar mais um minuto para vocês. Eu queria saber qual é o número de estrelas que ocupa, por exemplo, a posição 82. Vamos ver se vocês já descobrem aí. Um minuto para vocês darem a resposta aqui no chat antes da gente seguir, tá? Qual é o número de estrelas que ocupa a posição 82? Ficou com uma lousa meio bagunçada, né? Então, eu acho que vocês devem ter colocado aí, a gente já observou, 164 é a posição, né? Posição 82 vai ser o dobro de 82, né? Então, a gente tem 164 estrelas.
Muito bem. Então, ó, eu vou apresentar aqui uma solução que a gente vai ficar no slide de vocês, e vocês podem observar sem a tabela, ó. Então, ficou assim. Ele percebeu que cada posição a gente multiplica por 2, né? Então, vai ficar assim, ó. Veja aqui. Na primeira, nós temos 2 estrelas, 4 estrelas, 6 estrelas, 8 estrelas. Então, se a gente observar aqui, a primeira eu estou multiplicando por 2, eu tenho 2 estrelas. A segunda eu multiplico por 2, eu tenho 4 estrelas. A terceira eu multiplico por 2, 6, e assim vai. É como se fosse na tabela, né? Então, na posição N, eu vou ter aqui 2 vezes N estrelas. Né? Então, os alunos acertaram muito bem. Então, eu fiz um spoiler aí do exercício que eu vou passar agora. Eu quero saber, então, agora dá para a gente saber qualquer posição, né? Quantas estrelas tem em qualquer posição. E aí vem essa próxima pergunta, que é: qual seria o número de estrelas que ocupa a posição 99? Mais 2 minutos para vocês responderem essa questão para a gente. Sabendo que cada uma é o dobro, né? Cada número de estrela é o dobro da posição dela. Vamos lá? Então, 2 minutinhos. Retornamos aqui, Viviane. Professora Ercília, tá? Ela é da escola Vó Nina. É a primeira escola que eu vejo com vó, sinceramente. Né? Lá da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema. Tá longe aqui da capital, lá de Teodoro Sampaio. Tá mandando as respostas aqui também, participando com a gente. Muito, muito legal. Professor Edmar, os alunos lá do 7º B participando e acertando tudo, Viviane. Parabéns a eles. Lá da escola Maria Nívia, Votuporanga. Bom dia, poderiam dar um oi para os alunos lá da PEI João Sampaio, lá de Piracicaba. Professora Virgínia, tudo bem, Virgínia? Obrigado pela participação dos seus alunos e sua também, tá? O Júlio colocou, o Júlio Humberto, né? Aluno, tá? Colocou 198. A aluna Eduarda e a Bianca também participando aqui com a gente, tá? Então, de maneira geral, Viviane, a gente tem quase uma unanimidade aqui, que é o 198, tá? Então, a professora Ana Lúcia está com Pedro Gabriel, tá? E ele coloca justamente essa resposta. Eles são da PEI Firmino Ladeira, lá em Mogi das Cruzes também, tá ok? Com a gente ainda, professora Elisier, tá? Lá da Escola Monsenhor Nora, lá em Mogi Mirim, tá? Então, tá por aí, tá bom? Eu tenho aqui também o aluno Guilherme, da professora Noêmia, de Bebedouro, estou acompanhando aqui, está dizendo também 198. A escola do Jardim Alegria,
Acho que são os alunos da professora Luzia, também estão respondendo aqui. 198 estrelas, é isso mesmo, né? Uma vez que a gente já sabe como se calcula, a gente só trocar, né, pelo valor que a gente quer saber. Então, eu sei que N é a posição que ocupa, né? A gente já descobriu da anterior que tem que fazer 2 vezes N. Troca o N por 99 e aí a gente vai saber quantas estrelas a gente vai ter aqui, né? Essa continha acho que a gente sabe. Eu vou fazer aqui do ladinho, ó, 99 vezes 2. Hoje a gente está com um pouquinho de tempo. 2 vezes 9, 18. Costumava dar 18, né? 2 vezes 9, 18 com 1, 19. Então, a gente tem 198 estrelas. É isso mesmo. Então, ó, isso é chamado de expressão algébrica. E quando a gente quer saber uma coisa só, a gente chama de incógnita, né? Se eu quisesse melhorar um pouco mais essa expressão, eu poderia escrever assim, ó, número de estrelas, né? A gente pode até chamar de letra E, ó, estrelas vai ser igual 2 vezes a posição. Então, aqui, a gente tem uma equação. Também é uma expressão algébrica, tá? A diferença é que agora a gente tem uma igualdade, ó. Quando a expressão algébrica tem uma igualdade, ela é chamada de equação, tá? E aí eu vejo que nós temos aqui 2 letras, ó, estrelas e o número da posição. Então, a gente vai chamar de variável, porque vai variar, né? O número de estrelas varia de acordo com a posição. Então, sempre que a gente tem essa relação, quando tem mais de uma letra, né? Uma associada com a outra, 2 grandezas, né? São 2 grandezas, a gente pode contar, né? Pode calcular as estrelas de acordo com a posição, a gente chama de variável. Tá? Quando é fixo, a gente chama de incógnita, uma letra só. Por exemplo, essa daqui, ó, x igual a 3 mais 4, né? Então, a gente tem isso aqui de incógnita, porque não depende de nada. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O professor Jonas já chega aí na próxima. Muita serenidade para vocês, muito equilíbrio. E semana que vem a gente está aí. Vamos começar a sequência de atividades 4 já, né? Para a gente dar uma finalizada nesse bimestre. Obrigada a todos vocês, obrigada, professores, obrigada, Osmar. É isso aí. Abraço lá para o pessoal lá da escola Mário Francisco, lá de Embu Guaçu, com a gente, professora Eliane. Em nome deles, eu me despeço. Nosso diretor está colocando o QR Code e até a próxima.